Olá, nossa conversa hoje aqui no Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí é com a jornalista Fabíola de Oliveira. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, Rodrigo. Prazer é meu. Muito bom estar aqui com vocês. Vamos começar, para a gente, antes de falar do jornalismo, né, falar um pouquinho da sua trajetória. A senhora é do Rio de Janeiro, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas saí de lá com 5 anos de idade, né? Depois voltei só para estudar, só para ir na universidade. Vocês vieram para cá por conta de trabalho? O que foi essa? A história é meio longa, né? A minha mãe tinha irmãos que moravam aqui em São José dos Campos, né? Isso na década de 70, e a gente morava em Bragança Paulista, que é uma cidade bem menor, ainda é, mas na época é menor ainda, e ela achou que vindo para São José teria mais oportunidade para gente, para mim e para meu irmão. O que acabou sendo verdade. E os seus pais, eles são do Rio também? Não, o meu pai, ele é goiano, né? E a minha mãe é mineira, né? É daqui do sul de Minas. E o meu pai, ele foi padre. E a mamãe, então, quando ela casou-se com ele, eles foram morar no Rio, que ele tinha largado a batina, né? Na época era um escândalo, né? Tirar a batina, nossa senhora, né? E aí, então, eles mudaram para o Rio de Janeiro, porque meu pai tinha alguns irmãos que já moravam lá, embora todos fossem de Goiás, do interior de Goiás. Cidade chamada Pirinópolis, que é uma cidade histórica e tudo mais, né? E aí a mamãe foi morar com ele no Rio, depois o papai fez o concurso de Itamaraty, se tornou diplomata, porque não sei se o pessoal mais jovem não deve saber que a formação do diplomata na época, principalmente, ela era muito assim completa, né, em termos de línguas. Ainda é, só que hoje em dia isso é uma coisa mais comum, né? Então ele conseguiu entrar no Itamaraty por causa da formação dele de seminarista. O que a senhora lembra dessa sua infância? Claro que não no Rio, mas a partir de Bragança Paulista. Quais são as recordações que a senhora tem? Assim, tem coisas boas e coisas tristes, né? Uma das coisas que me marcou muito é que a gente morou em Bragança Paulista quando eu tinha 8 anos, dos 8 aos 16 anos, né? Dos 5 aos 16 anos. E aí lá é uma cidade muito pequena, muito tradicional, né? A maior parte das famílias, assim, digamos assim, da classe mais alta era de gente que tinha fazendas, né? Fazendas cafeeiras e tudo mais, do passado, tudo, né? Então era uma cidade extremamente conservadora, né? E a mamãe era uma das poucas mulheres desquitadas, não era nem divorciada, desquitada que tinha na cidade, né? Então, e eu fui estudar no colégio de freira, além do mais, né? Então você imagina os bullying que eu devo ter sofrido naquela época, não tinha esse nome, né? Mas tinha, assim, né? Coisas assim que realmente eu lembro que hoje em dia, claro que eu não tenho nenhuma mágoa disso, mas que na época eu me senti diferente por causa disso, né? Mas, fora isso, não. A minha infância foi muito boa, não teve nada, né, além disso, né, que me marcou, né? Estudei em colégio de freira até chegar no colegial, né? E é claro que isso aí é uma educação tradicional, conservadora, mas, por outro lado, era uma educação que eu acho hoje, eu vejo muito boa, né? Em termos de qualidade dos professores, da formação e tudo mais. E depois eu fiz o ensino médio, uma parte lá em Bragança, e já num colégio público, que na época também foi muito bom, né? E daí viemos para São José dos Campos, eu já era adolescente. E que tipo de educação a senhora recebeu? A senhora está falando que veio com seus pais para Bragança, aí eles se separaram. E aí, que tipo de educação que a senhora recebeu da sua mãe? Uma educação de mais rigidez ou mais liberdade? Anos 60 ali, né? Como é que foi? Anos 60 que nós estamos falando, né? A minha mãe era uma pessoa assim que, apesar dela ter estudado muito pouco, ela na época ela gostava de falar, fiz só até o 3º ano primário. Ela é uma pessoa que lia muito, 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 sabe? Então, ela não era uma pessoa tradicional, conservadora, sabe? Ela era uma pessoa até muito avançada para a época dela. Ela sempre deu liberdade para a gente, para mim e para meu irmão, né? Ela sempre me incentivou muito a estudar, né? Isso era uma coisa. E a ser independente, porque uma das coisas que ela mais detestava era de ser dependente do meu pai, ainda, claro, mesmo. Tinha pensão alimentícia, né? Como se dizia na época, mas ela achava um absurdo aquilo. E ela quis estudar quando ela era moça. Depois também, já adulta, com nós dois, ela tentou fazer
aquele curso que chamava Madureza, né? Que tinha que fazer para você completar o ciclo do ensino médio básico, né? E os irmãos dela não permitiram. Então, para ela, a pior coisa que tinha era depender de alguém. Né? Já era uma mulher avançada para a época. Ela era. E era uma pessoa muito alegre, muito divertida, né? Então, eu acho que a educação que eu tive em casa, e a minha avó também, a mãe dela, era surpreendentemente uma pessoa muito avançada também, né? Contar uma história engraçada para você ver quanto a minha avó tinha a cabeça aberta. Na época começou-se a falar muito de maconha e tudo mais, né? Década de 60 e tudo. Aí uma vez ela falou, ela foi criada numa escola, numa fazenda cafeeira, né? Não estudou também, mas o pai dela era um fazendeiro, né? E ela tinha escravos libertos na fazenda, né? Então ela falou, quando vocês ficam falando desse negócio aí, eu acho que eu já fumei isso aí. Eu falei, mas como, vó? Porque o pessoal que tinha sido escravo lá, eles fumavam isso, eu ficava rindo muito. E aí o meu pai falou para minha mãe, não deixa, para minha mãe, que era a minha bisavó, né? Não deixa mais a Maria fumar isso com os negros, não, porque ela fica muito assanhada quando ela fuma aquilo lá. E você vê a ideia dela, né? Ela contar isso pra gente, né? E, então eram duas mulheres assim que eu considero excepcionais para a época, né? E que eu acho que ajudaram muito a ser o que eu fui ao longo da vida e que eu tento transmitir para minha filha também, embora hoje seja mais fácil. E do lado do seu pai, o que ficou de ensinamento ou, sei lá, de contato? Como é que foi isso? A gente tinha muito pouco contato físico, né? O papai morou no exterior a vida toda, porque ele era diplomata, né? Tanto que quando eles se separaram, ele estava morando na Grécia, foi o único posto que a gente foi, né? E depois eles se separaram, ele vinha a cada 2 anos ao Brasil. E eram os encontros que eu tinha com ele, era a cada 2 anos. E quase sempre ele levava a gente para a cidade de natal dele, que era Pirinópolis, em Goiás, né? Isso possibilitou que a gente tivesse uma convivência com a família dele, com o lado dele. Que, aliás, eu tenho uma convivência muito próxima até hoje. Minhas tias, tios, infelizmente a maior parte deles já se foi, né? Mas primos, né? Eu convivi muito e sou amiga deles até hoje, né? E o papai, ele era, além de diplomata, ele era escritor, né? Então, a mamãe... Ele também achava que eu tinha que seguir uma carreira mais intelectual e tudo mais, mas a mamãe, por causa dele, porque ela gostava muito de ler, também achava que eu tinha que ser uma sequência, né, disso aí. Quer dizer, por um lado e por outro, eles te encaminharam para uma carreira de leitura, de mais intelectualidade. Certamente, né? Embora ela não tivesse esse passado, e ele tinha, né? E então ela achou que isso tinha que ser uma coisa a seguir. A senhora falou agora há pouco da sua bisavó, da sua avó, né? A gente falou dos anos 60, a maconha, né? A senhora foi adolescente, anos 60, comecinho dos 70. Como é que foi viver essa época no Brasil, começo do regime militar? A senhora cursou jornalismo no Rio nos anos 70 também. Como é que a senhora lembra dessa época? Então, eu parti de uma cidade pequena como Bragança, conservadora e tudo mais, embora eu tivesse já uma educação um pouco mais libertária, no bom sentido. E a gente veio para São José, eu fiquei um tempo pequeno aqui e já fui para o Rio estudar. Quando eu vim para São José, eu estava com 16 anos. Então, digamos, foram 2 anos e meio, mais ou menos, aí eu fui para o Rio. Então, esse período pequeno que eu passei em São José antes, é um período que não me marcou muito, embora eu já tivesse contato aí com uma juventude mais... que já estava vivendo esse momento e tudo mais, né? E eu, até o início do governo militar, quando começou o golpe de 64, eu tinha apenas 11 anos, né? Então, eu, na verdade, não me lembro de muita coisa em Bragança, né? Bragança, acho que isso aí, não, pelo menos para mim, que era criança, eu não me lembro de nada, né? Agora, já no Rio, é claro, eu cheguei já no meio de movimento estudantil, de uma série de coisas, né? Eu não tinha nenhuma formação, assim, digamos, de visão política e tudo mais, né? Mas é claro que eu percebi o que comecei a perceber o que estava acontecendo, né? Comecei a ver movimentação de estudantes, cheguei a ter contato com bomba de gás lacrimogêneo na porta da universidade, né? Mas não cheguei a participar de movimento estudantil, não. Não cheguei, talvez até porque é uma coisa assim que eu não estava preparada para aquilo, né? Mas se você perguntasse qual seria a minha posição, é claro que eu era contra o que estava acontecendo, ou qualquer tipo de repressão que pudesse eu perceber na época, né? Por outro lado, né, tem uma coisa assim que é interessante, e eu acho que talvez isso tenha muito a ver com questão
da violência urbana que a gente vive hoje, né? O Rio era uma cidade tranquila. Estudava em Niterói, na Fluminense, morava na Zona Sul e trabalhava no centro, porque eu trabalhei desde o primeiro ano de faculdade. Então, você imagina que as barcas de Niterói ficam lá no centro. A gente tinha que andar até a Avenida Rio Branco, 11 horas da noite. Nunca havia acontecer nada, nunca nem tive medo, né? Hoje em dia, isso é impensável, né? Uma mocinha novinha andando sozinha no centro do Rio de Janeiro, acho que é uma coisa que as pessoas têm medo hoje, né? Então, era um paradoxo, né? Ao mesmo tempo, eu também vivi aquela toda a época de shows, da Tropicália, do tropicalismo. E o clima, apesar de tudo, era um clima de liberdade, né? Quer dizer, a gente se sentia que as pessoas reagiam àquilo lá, né? A juventude reagia e tudo mais, né? Foi uma época maravilhosa, essa época que eu vivi no Rio e que me despertou para outras coisas que eu não tinha despertado, inclusive para o lado político, né? Um pouquinho antes, a senhora chegou a fazer intercâmbio? Sim, com 16... Nossa, fiscalizou minha vida toda, hein? Onde é que existia os 16 anos de idade? Eu fiz intercâmbio, sim, com 16 anos, né? Porque quando eu morava em Bragança, logo de pequena, uma das coisas que minha mãe me fez fazer foi estudar inglês. Pensa bem, numa época que o inglês ainda, claro, aí já tinha passado a Segunda Guerra, o inglês já estava dominando, né? Mas a formação da minha mãe e da minha avó, se elas tivessem estudado, é claro que teria sido francês e não inglês, né? Mas ela me fez, tinha uma única escola de inglês na cidade e eu estudei inglês dos 7 aos 16 anos e com 16 anos eu fui a primeira aluna lá dessa escolinha, né? Lá no interior, em Bragança Paulista, a fazer o intercâmbio. E fui lá para os Estados Unidos. Fiquei 6 meses, isso com 16 anos. Qual né? estado que a senhora foi lá? Eu fui para a Califórnia, fiquei numa cidade lá próxima de São Francisco, né? Com uma família. E foi uma experiência também muito boa para mim, porque aquilo abriu portas para mim bastante, inclusive do lado profissional, né? Porque era pouca gente que falava inglês, principalmente jovens, quase ninguém falava, né? E claro que aquilo lá me aperfeiçoou muito, né? Me facilitou muito a melhorar a língua, né? Para a gente encerrar esse primeiro bloco, a gente falou da faculdade e de jornalismo, mas não falou o porquê da senhora ter escolhido o jornalismo. Que era, naquela época, anos 70, era uma faculdade que a grande maioria dos alunos eram homens, né? Já tinha mulher, sim, mas era um Por que pouco, a senhora optou por essa carreira de jornalismo? Porque eu gosto de escrever e de ler. Hoje em dia eu não gosto tanto mais de ler, não. Mas de escrever eu continuo gostando. E aí eu achei que a profissão não existia um curso de graduação para escritor, né? Então eu falei, bom, então vou fazer comunicação, porque era comunicação, né? Minha mãe falou, você vai fazer o quê? Vai vender coisa na feira? Porque a comunicação que ela entendia era chacrinhas, coisa, né? Não, mãe, é jornalismo, é outra coisa e tudo mais, né? Então foi basicamente por isso, porque eu gostava de escrever. Mas a senhora costumava ler jornal também? Ah, sim. Logo que eu fui para o Rio, mesmo aqui ainda em São José, adolescente, eu já me interessava por notícias e tudo mais, né? Então, eu acho que é uma coisa que não tinha outro, né? O que eu ia fazer? Letras? Eu não ia ser professor na época, eu não pensava nisso. Então, eu realmente achei que era a melhor coisa. E também sempre gostei de falar, de me comunicar, então, não é que eu tinha intenção de televisão, mas eu acho que eu tinha facilidade de conversar com as pessoas, né? E a senhora tinha referências, por exemplo, jornalistas que a senhora admirava, ou escritores que a senhora lia? Ah, mais escritores, bem mais. E uma coisa que na época, quem é jornalista dessa minha época, da década de 60 e tudo, uma referência interessante é que muitos grandes escritores foram ou eram jornalistas. Gabriel Garcia Marques, né? Dos brasileiros aí, sei lá, até Euclides da Cunha era jornalista, depois era escritor também, né? Então isso era uma coisa que eu achava muito legal, né? Pô, o cara é escritor, mas também é jornalista, Raquel de Queiroz, né? E muitos estrangeiros também, né? O Gabriel Garcia Marques, eu falei, aquele Ernest Hemingway, né? Então eram autores que eu gostava e que eu sabia que eles também eram jornalistas, Fernando Pessoa, né? E isso aí eu falei, bom, eu vou ser jornalista porque eu posso ser escritora também, né? E a sua intenção ao fazer a faculdade era trabalhar num jornal impresso? Ou o que a senhora pensava quando se formasse? A senhora falou que começou a trabalhar logo no primeiro ano, né?
Sim, mas não foi Não em foi em jornalismo, jornalismo, né? No começo eu trabalhava até como secretária, porque é o que eu conseguia de emprego, né? Mas olha, sempre me fascinou desde o início o jornal impresso, né? Foi o que realmente eu pensava, porque era onde eu via mais possibilidade de escrever. Eu achava que em TV eu não ia ter tanta oportunidade para escrever, ou em rádio. Rádio. Né? Tá certo, vamos fazer nossa primeira parada aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.